Muito boa tarde a todos, boa tarde a toda a igreja. Já não é tarde, não? Estão acordados? Muito bem, irmãos. Vamos dar uma saudação aos nossos visitantes, aqueles que estão conosco pela primeira vez, que são nossos convidados. Eu vou contar de 1 até 3 e nós vamos dar umas boas-vindas bem forte, amém? 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, muito bom. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 13. O tema da mensagem nesta manhã será o milagre da multiplicação. Você pode dizer comigo o milagre da multiplicação. Nosso Deus é um Deus de milagres. E no milagre da multiplicação, nós podemos aprender tanto com o que Jesus fez. Coisas fantásticas, lições fantásticas podemos tirar deste milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas antes de fazer a leitura em Mateus 14, verso 13, eu gostaria que você pedisse a Deus para que Ele pudesse tocar o seu coração, para que Deus pudesse falar a sua vida. Eu costumo dizer que não há chave do lado de fora do nosso coração. A chave mesmo está do lado de dentro. Na verdade, se você quer receber algo novo, diferente da parte de Deus, primeiramente você tem que desejar, tem que querer, e é você que tem a chave do seu coração do lado de dentro. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se Deus tivesse a chave, Ele não batia, Ele abria do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, do seu coração, eu vou entrar. Então é você que decide. Algumas pessoas dizem assim: Deus tem abençoado tantas pessoas e não tem me abençoado a mim. Mas na verdade, Deus quer abençoar toda a gente. Mas a bênção é proporcional ao interesse e ao desejo que cada pessoa tem e a abertura que cada pessoa demonstra na presença de Deus. Então feche seus olhos neste momento, tenha a sua própria oração, as suas próprias palavras com Deus. E você pode dizer que você tendo a chave do seu coração, do lado de dentro, você diz que você abre o seu coração nesta manhã para ouvir a voz do Senhor. Obrigado, Jesus, por esta manhã em que estamos reunidos na Tua presença e na presença dos queridos irmãos e irmãs. E este é um ambiente propício, Deus, para falar do Teu Espírito Santo, falar da Tua palavra a cada um de nós. Pai, fala ao coração de cada um de nós, constrói algo magnífico, maravilhoso nesta manhã, na vida de cada pessoa aqui, e cada pessoa que possa desfrutar do melhor de Deus, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amém? Então, Mateus 14, verso 13 diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Deixei ainda o versículo 13. Há um segredo, há algo importante aqui logo neste primeiro texto, nesse primeiro versículo, que diz assim: e Jesus ouvindo isto. O que é que Jesus tinha ouvido? O que é ouvindo isto? Veja, vamos nos contextualizar aqui para nós entendermos a riqueza de todos os factos que nós vamos mencionar. E Jesus ouvindo isto, o que Jesus tinha acabado de ouvir? Jesus tinha recebido uma notícia. A notícia da morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus, 6 meses mais velho de Jesus, mas mais do que primo, João Batista foi um profeta que antecedeu Jesus, preparou o caminho para Jesus, introduziu Jesus no ministério. De alguma maneira, João Batista
abriu os caminhos para o ministério de Jesus, credibilizando o ministério de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. João Batista, depois, ele foi levado à prisão, e lá, por alguns jogos de interesse, João Batista foi decapitado. A notícia da morte de João Batista, então, chegou a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé das suas cidades. Sabe, irmãos, Jesus amava tanto João Batista, Jesus tinha tanto carinho, tanto respeito por João Batista, Jesus elogiava tanto João Batista para os seus discípulos, e agora Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Aquilo de alguma maneira abalou as estruturas de Jesus. Você pode pensar assim, mas Jesus era o Filho de Deus, mas não podemos nos esquecer que Jesus era 100% homem, Jesus era filho do homem, Jesus tinha 100% também de humanidade. Isso é um mistério, porque nós entendemos que Jesus era filho de Deus, mas ele tinha 100% de humanidade. Outra coisa, mesmo Jesus tendo uma comunhão tão íntima com o Pai, uma comunhão tão perfeita com Deus, com o Pai, Jesus não deixava de ter sentimentos humanos. E aqui, quando Jesus ouve a notícia da morte de João Batista, aquilo de alguma maneira mexe com Jesus, porque Jesus era humano. Se vocês se lembram, quando Jesus chegou, e já faziam 4 dias da morte de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus demonstrava emoções humanas. Nos dias de hoje, muitas vezes, nós queremos aparentar uma espiritualidade tão grande, que é como se as coisas deste mundo não mexessem conosco, como se as coisas da vida, as más notícias não nos abalassem de alguma forma. Sabe, mas muitas vezes, enquanto nós estamos a tentar aparentar, apresentar uma espiritualidade daquelas, Jesus, que veio do céu, o verbo que se fez carne, Jesus, o Filho de Deus, não tinha problema nenhum em mostrar a sua humanidade. E aqui, quando Jesus recebe a notícia de João Batista, da morte de João Batista, Jesus interrompe o que ele estava a fazer, Jesus encaminha os seus discípulos para o barco. Pode voltar lá o texto, por favor. Jesus encaminha os discípulos para o barco. Olha, o que diz? Jesus, tendo ouvido isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Diga assim comigo, lugar deserto. Jesus queria paz, Jesus queria sossego, Jesus queria um momento para reflexão. E eu queria dizer, muitas vezes, eu e você precisamos de um tempo sozinhos para refletir nos acontecimentos da vida. Jesus era Deus, Filho de Deus, mas Jesus era homem. Jesus ouviu uma má notícia que mexeu com ele e ele interrompeu o que estava a fazer. Muitas vezes eu e você temos que ter coragem de interromper algumas coisas que estamos a fazer, para podermos ir para um lugar tranquilo, pelo menos, ainda que seja o nosso quarto, e podermos refletir nas coisas que têm acontecido. E Jesus, então, naquele momento ali, procurando paz, procurando sossego, o que acontece? As pessoas ficaram sabendo, o povo sabe de tudo, irmãos. Mesmo naquela época que não havia redes sociais, o povo, sabendo o povo, o que o povo fez? Jesus foi para um lugar deserto, o povo saiu, cada um da sua cidade. Sabe de quantas cidades? A Bíblia nem fala. De muitas aldeias, vilarejos e cidades, pessoas afluíram para o deserto, porque, irmãos, notícia corre, irmãos. Jesus, ele foi para um lugar tal, o que ele vai fazer? Não sei, vamos lá ver, gente, bora. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus e uma grande multidão. Gente, Jesus pega um barco para ir para um lugar deserto. Quando ele chega, o povo já está lá.
Irmãos, a notícia correu mais rápido do que o barco. Olha o que aconteceu. Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão. Mas interessante, ele tinha se retirado para refletir sobre a morte de João Batista, aquele que o batizou, que o introduziu no ministério. Mas quando ele vê a multidão, algo é mais forte do que ele. Ele foi chamado para servir. Então ele vendo a multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, começou a curar os seus enfermos. Sabe, irmãos, eu até dei um exemplo aqui. Você que é um líder de grupo de vida, você está com tantos problemas para resolver na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na liderança do seu grupo de vida, e você chama sua esposa, os seus filhos e fala assim, ó, não conta para ninguém. Nós vamos passar este feriado numa praia do Algarve. Claro que não seria agora, né, no inverno. Aí você fala assim para sua família e seus filhos, não contem para ninguém. Irmãos, a primeira coisa que seus filhos coloquem é no story, no Instagram. Partiu Algarve. Eu e minha esposa deixamos de ter privacidade em casa quando surgiu esse tal de Instagram, de stories e tal. E os filhos, eles relatam as nossas vidas às vezes. Não, mas os meus ainda são mais comedidos. Sabe, irmãos, olha aqui. Aí você está lá na praia com sua esposa e seus filhos. Vamos pensar na vida. Vamos pensar na história, nas coisas. Aí, por acaso, por coincidência, chega lá um casal. E fala assim, não acredito, pastor aqui. Pastor, Deus te enviou. O líder do grupo de vida. Fulano, Deus te enviou lá de Lisboa. Porque eu e minha esposa viemos aqui e nós estamos com um problema. E Deus, quem nos ajudará? E nós entramos aqui na praia. Quem que nós damos de cara? Com o líder de grupo de vida da MCI. Podemos ter uma reunião agora? Temos ter um aconselhamento agora? Aí o que é que você faz? Complicado, hein, irmãos? Complicou. Mas a Bíblia diz que Jesus não era como líder, às vezes, de grupo de vida. Jesus foi servir as multidões. Versículo 15. Interessante que eles ficaram muito tempo nesse lugar deserto. Versículo 15 diz o quê? Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos, eles tinham boas ideias. Os discípulos perceberam que já havia muito tempo que as pessoas tinham saído das suas aldeias, das suas vilas, das suas cidades, para se encontrarem com Jesus. Veja bem, irmãos, os discípulos pensaram, Jesus, estamos no momento chave para você despedir as multidões. Porque se você as despedir agora, pode ser que cada um indo para a sua direção, cada um passe por algum lugar, alguma aldeia e consiga comprar alguma coisa para comer. Porque senão as pessoas vão começar a desmaiar de fome aqui. Versículo 16, o que Jesus disse aos discípulos? 16. Jesus, porém, lhes disse, o povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós de comer. Jesus estava a treinar os seus discípulos para o futuro. Jesus sabia que em pouco tempo ele morreria. E quem continuaria o ministério seriam os discípulos. E Jesus quis transmitir aos discípulos a responsabilidade pelo cuidado do povo, pelo cuidado das multidões. Assim como Jesus moveu-se de íntima compaixão pela multidão e começou a ensiná-los e curar os seus enfermos, Jesus queria que os discípulos também entendessem que o povo era a responsabilidade deles. Então Jesus disse assim, para vocês, neste momento, seria cômodo vocês despedirem o povo. Mas Jesus disse o seguinte, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas quando Jesus disse aquilo não era coerente com a lógica humana. As palavras de Jesus não eram coerentes com a razão humana. Verso 17. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos.
E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes. Quantos pães, irmãos? Quantos peixes? Erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Jesus deu pão a quem? Primeiramente, aos discípulos. E depois os discípulos é que deu a multidão. Presta atenção, são princípios importantes aqui. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram o quê? Ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Naquela época fazia parte da cultura se contar os homens. Porque os homens eram basicamente quem fazia os trabalhos pesados, forçados, e os que iam à batalha, à guerra. Normalmente era importante eles terem conhecimento da quantidade de homens que havia. E mulheres e crianças era algo mais secundário. Desculpa as irmãs. 2.000 anos atrás, Médio Oriente, cultura. Então eles só tinham contado os homens. Quantos homens havia? 5.000. Onde há 5.000 homens, quantas mulheres? Pelo menos 6.000, 5, 6.000. E onde há 5.000 homens, 5.000 mulheres, quantas crianças? Vamos colocar por baixo dizem que era uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. No dia que nós, na igreja, nós tivermos 15 mil pessoas, os irmãos vão entender que são 15 mil pessoas todas juntas. Amém? Glória a Deus. Agora, eu gostaria que nós fizéssemos a leitura do mesmo acontecimento, mas descrita por outro evangelista, pelo João. Abre comigo, em João capítulo 6. João capítulo 6, verso 1. João 6, 1. Vamos então fazer a leitura agora do mesmo acontecimento, mas relatado por outro discípulo, o João. Não é o João Batista, é o João, discípulo de Jesus. João Batista já tinha morrido. Deixa-me aqui explicar rapidamente. Esta história da multiplicação dos pães e peixes, ela está nos evangelhos, escrita nos evangelhos, nos 4 evangelhos. E o seguinte, em cada evangelho, pelo menos Mateus, Marcos e João, em cada um dos evangelhos, há coisas que estão escritas num e não estão escritas noutro. E quando algumas pessoas que são novas na fé começam a ler a Bíblia, falam assim, mas eu li essa história da multiplicação dos pães e dos peixes, Mateus fala uma coisa, Marcos fala um pouquinho diferente, e João fala um pouquinho diferente. Às vezes as pessoas perguntam, quem é que está certo? Não é quem é que está certo. A questão é, eu queria que você tentasse entender comigo aqui uma coisa. Veja bem. Vamos tentar imaginar. Jesus estava no meio de uma multidão de quantas pessoas? 15 mil. Os discípulos, não pensem que os discípulos estavam fazendo o tipo de segurança de Jesus, os 12. Imagina os 12, círculo assim, Jesus no meio. E os 12? Não imagina as coisas desse jeito. Imagina o seguinte, 15 mil pessoas, e aquilo é uma bagunça, irmãos. Jesus começa a andar, às vezes vem 2 discípulos ao lado dele, outros 2 estão para lá, 3 para cá, 4 estão a conversar com outras pessoas ali. Aquilo é uma bagunça. Não pense que aquilo é uma coisa muito bem organizadinha. Aí veja bem, quando Jesus começou a perguntar sobre como que o povo vai comer, o que o povo vai comer, os discípulos que estavam mais próximos dele ouviram algumas coisas, os que estavam mais distantes não ouviram aquilo. Os que estavam distantes viram Jesus fazer alguma coisa. Outros ouviram, porque dependendo da localização de cada um em relação a Jesus, um dos discípulos ouviu mais informações do que outro. É uma questão de perspectiva. Sempre que você lê a mesma história relatada por diferentes evangelhos, você tem que fazer a somatória das informações. Porque um discípulo relatou o que ele viu, o que ele ouviu, e o outro relatou da maneira que ele viu.
e da maneira que ele ouviu. O acontecimento é o mesmo, mas a perspectiva é diferente. Por exemplo, o que vocês estão aqui a ver? O que vocês estão a ver? Vocês estão a ver. Imagina que vocês não soubessem o que é isso aqui. O que vocês estão a ver? Uma tela branca. Mas o que eu estou a ver? Uma paisagem, uma pintura. Mas tá bom. Mas e agora? Vem aqui, Gustavo. Rapidinho. Fica aqui, fica aí. O que você está vendo, Gustavo? Qual é a largura do que você está vendo? 1 centímetro, mais ou menos, 2 centímetros. E qual a altura? Qual é a cor? Azul. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão vendo? Mas qual é o comprimento? Qual é a largura? 50 centímetros. Mas ele disse 2 centímetros. Agora imagina. Aí o Gustavo relata o que ele viu. Eu vi algo que tem 2 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. Aí vocês relatam, eu vi algo de 50 centímetros de largura. Mas vocês viram coisas diferentes? Não, nós vimos a mesma coisa. Mas cada um viu numa perspectiva. Obrigado, Gustavo. Então é o seguinte, cada evangelista, ele vê os acontecimentos e ele relata aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, da maneira que viu e ouviu. Então você vai ver que há diferenças no relato de João. Então veja aí, por favor, João 6, a partir do verso 1. João, vocês vão notar algumas diferenças aí. Por causa do tempo, eu não vou ler o que está escrito em Marcos. Quem já encontrou João 6:1? Amém, amém? Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Aqui ele já não fala sobre o acontecimento da morte de João Batista. Ele já exclui essa situação. O Mateus menciona que antes do texto de Mateus era a morte de João Batista. Verso 2. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Interessante que João disse que Jesus fez essa pergunta. Mas Mateus não, disse que foram os discípulos que fizeram essa pergunta. Então quem fez a pergunta? Foi Jesus? São momentos diferentes. Houve um momento que eles perguntaram para Jesus, mas houve um outro momento que Jesus perguntou para eles. Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, olha, quando Jesus disse, como que nós vamos dar comida para este povo? Olha a resposta racional de Filipe. Versículo 7. O que Filipe respondeu? Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe disse o seguinte, Jesus, com essas 15 mil pessoas que aqui estão, se nós fôssemos dar um pedaço de pão para cada, nós precisaríamos de 200 denários. Denário era o salário de um dia de trabalho daquela época. Hoje em dia, o salário de um dia depende muito da profissão. Naquela época era mais igualado, né? Vou usar essa palavra, igualado. Você nunca viu essa palavra. Era o salário de um dia. Então, 200 denários era o salário de quantos dias? Quem está comigo aqui? 200 dinheiros, ou 200 denários, equivalia ao salário de 200 dias. Se fosse aqui em Portugal, o salário mínimo aqui é... Quanto, irmãos? 585? Vírgula quanto? Não sabe a vírgula. 585 euros é o ordenado de Portugal de 30 dias. Então, de 200 dias seria quanto? Faz as contas. 6 meses dá 180 dias. Vamos colocar, salário de 7 meses. 7 vezes 585, alguém fez a conta aí? Quanto? 4.095 euros. Sempre tem um matemático no nosso meio. Sempre tem alguém que gosta de fazer contas. O que Filipe quis dizer foi o seguinte, irmãos, presta atenção. O que o Filipe quis dizer foi o seguinte, Jesus, para que cada pessoa aqui dessa multidão coma pão, 15 mil pessoas, nós vamos precisar de 4.000 euros. Em outras palavras, o que eles disseram? Impossível. Depois, onde é que eles iriam?
encontrar 15 mil pães para vender naqueles dias, onde as cidades eram pequeninas, de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Em cada aldeia, o máximo que eles conseguiriam comprar, se calhar, era 100 pães. Então, na verdade, o que Filipe quis dizer para Jesus é: Jesus, esta não é a melhor estratégia. Esquece, distribui o povo, manda que o povo vá cada um comprar o seu próprio pão. Mas olha o versículo 8. Mas um dos discípulos de Jesus, que se chamava o quê? André, que era o irmão do Simão Pedro, o que ele disse? Está aí um rapaz no meio da multidão que eu descobri que ele tem lá 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Irmãos, André, ele é irmão, foi ele que trouxe Pedro para Jesus. Ele que apresentou o discípulo Pedro a Jesus. André, ele era um cara interessante. Ele era uma pessoa interessante. Todo mundo discutindo como que ia alimentar uma multidão de 15 mil pessoas aproximadamente. Filipe garantiu que era impossível. André chega para Jesus e fala: Jesus, eu descobri que tem um rapaz ali no meio que tem, 5 pães e 2 peixes. Irmãos, eu não teria coragem de chegar em Jesus e falar assim: Jesus, eu descobri aí 5 pães e 2 peixes, aleluia. Irmãos, eu também sou um pouco às vezes racional como Filipe. Irmãos, eu acho que os discípulos devem ter feito bullying com André. Fizeram bullying, fizeram ou não fizeram? Nós faríamos ou não faríamos? Imagina, eu estou aqui, irmãos, estamos precisando de tanto. Aí alguém chega e fala: tem tanto. Os outros discípulos devem ter feito assim. Duh. Irmãos, mas eles, quando ele terminou de falar, eu descobri um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, quando ele terminou de falar, ele concluiu que ele tinha feito besteira. Ele próprio pergunta: mas o que é isto para tantos? Mas o que acontece aí? Verso 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens eram em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Parem um pouquinho. Qual é o nome do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes? Qual é o nome do rapaz? Ninguém sabe? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Qual é o nome do rapaz? Quando a Bíblia fala rapaz, veja bem, quando a Bíblia fala rapaz, é porque é um moço, novinho. E agora vamos tentar imaginar a história desse moço. Quem consegue viajar comigo aqui? Para tentar entender a história desse rapaz sem nome, que ninguém sabe nada dele, só sabe que ele era o único que tinha comida no meio da multidão. Porque significa que os outros todos eram adultos. Ou irresponsáveis. Porque aquele jovenzinho era o único que tinha comida. Agora vamos tentar imaginar. A Bíblia fala que era um rapaz, dando ideia de ser um moço. Menino moço. Vamos tentar entender aqui. Deixa me ver aqui um menino moço. Quem que seria um menino moço? Novinho. Quem é que pode me ajudar aí? Quem é que vai ser o exemplo? O Shell? Não, o Shell já está mais velho um pouquinho. Quem? O Jorge Águas também já está muito novinho. Vamos chamar o Lucas. Hoje é o Lucas, vem cá, dá uma salva de palmas para o Lucas. Ele é o moço com 5 pães e 2 peixes. Está com cara de moço. Lucas, vamos tentar imaginar que o rapaz que estava no meio da multidão é mais ou menos da idade do Lucas. A notícia correu que Jesus estava no lugar deserto e chegaram e contaram na casa do Lucas. Olha, tal de Jesus, o profeta, aquele que cura, aquele que faz sinais, milagres, vai estar no deserto e tal. Aí um amigo falou assim: eu estou indo, vamos embora, Lucas. Aí o Lucas falou assim: mãe, posso ir atrás desse profeta? A mãe dele falou assim: deixa disso, menino. O que as mães falam? Fica quieto. Vai brincar de telemóvel. Vai jogar PlayStation.
Mas o Lucas falou, não, mãe, eu vim falar que é um tal do profeta. Mas ele está onde? Ele está no deserto tal. Lá no monte tal, deserto. Aí a mãe dele falou assim, menina, que ele está longe. Só de você ir lá, ouvir esse homem, horas vão passar. E o que normalmente uma mãe faz? Olha, você vai, mas leve isso aqui, se tiver fome. Aí a mãe pegou a lancheirinha, irmãos. A mãe pegou a lancheira e falou assim, ó, você vai levar aqui 5 pães, porque vai que esse profeta é daqueles, da MCI que fala muito. Vai que seja um Kingdom Power, você não sabe, que está organizado o dia inteiro. Então é o seguinte, 5 pães e 2 peixes. Olha, mas é para você fazer uma boa gestão disso aqui. Não come tudo no caminho, não. É igual quando você vai no cinema, você come a pipoca todos os primeiros 10 minutos, depois fica sem. Tem que fazer a gestão durante o filme todo. Vai, pode ir. Aí ele foi. Vai só até ali. Ele foi. Aí ele foi. Aí ele está lá ouvindo Jesus e tal. Aí um dos discípulos de Jesus, qual é o nome do discípulo de Jesus? André está passando assim. Jesus quer alimentar a multidão, Jesus quer alimentar a multidão. Ninguém tem nada, esse povo. Não tem nada esse povo. Não tem nada. Aí o menininho pensa em comer, começa a tirar um pão aí para comer. Oh! Rapaz! O que você tem aí? Mostra, o que você tem aí? Comida. Quantos pães? 5. E quantos peixes? 2. Olha, acho que o mestre meu vai precisar disso. Tudo bem? Não, mas faz mais, olha aqui. Dá dificuldade aí. Não, foi minha mãe que me deu. A economia está difícil lá em casa. Olha, veja bem, irmãos, aquele rapaz deve ter pensado assim, gente, a minha casa está longe. A minha mãe disse que para eu comer, para eu não ficar fraquinho. E agora vem um homem pedindo meu pão, meus pães e meu peixe. Aí André chega e fala, Jesus, tem um rapaz aí, tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz, então me dá. E eu acho, qual olhar? Faz o olhar, Jesus pegando o seu pão aqui. Obrigado, Lucas, pode descer. Sabe, irmãos, aí Jesus pega os 5 pães do rapaz, pega os 2 peixes do rapaz e levanta aos céus e dá graças. Olha que coisa maravilhosa. Olha o versículo 11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente levantou os peixes. E o versículo 12. E quando já estavam fartos de comer. Olha, mas há uma coisa interessante. Quem está a projetar aí, consegue ir para o texto de Marcos, que há uma revelação aqui, uma coisa importante no de Marcos que nós não lemos. Marcos 6, versículo 40. 39 e 40. Marcos 6, verso 39 e 40. Há algo que Marcos relatou que não está nem em Mateus e nem em João. Marcos, ele fez questão de dar detalhes sobre como Jesus distribuiu as pessoas. Qual era a logística do reino? Diga assim comigo. Qual é a logística do reino? Podem me ajudar um pouquinho, irmãos? Olha lá. Qual é a logística? Você sabia que há uma logística própria no reino de Deus? Há um irmão, o nosso irmão aqui, que ele é gerente de dois McDonald's. Nosso querido Gustavo ali. 2 ou 3? 2. Ele faz a gestão logística de 2 McDonald's. E ele tem que saber organizar, distribuir, encomendar, fazer tudo para que não falte nada. Há algumas pessoas aqui que trabalham em armazém, também trabalham com logística de distribuição de material. Mas Jesus agora estava com pães e peixes nas mãos e ele precisava distribuir para o povo. Qual é a logística do reino? E Marcos revela, Marcos 6,39. Ordenou-lhes que o povo se assentasse em ranchos.
Eu nunca vi essa versão. Em ranchos é grupos, né? Acho que quer dizer isso. Em grupos. Normalmente a minha versão diz: mandou o povo se reunir em grupos. Verso 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100. Mas isso era relevante? Para Jesus era. Jesus ordenou aos discípulos: organizem-me grupos de 100 pessoas. E alguns lugares que são mais inclinados, relevo, grupos de 50. Antes de Jesus distribuir o pão e o peixe, os discípulos tiveram que organizar o povo. Há uma logística do reino. Jesus não saiu multiplicando pães. Olha lá, gente, pão! Quem pega, corre, pega pão! Ah! Eu acho que havia até um filme que era mais ou menos assim, né? Jesus jogava o pão e o povo falava assim: ah, é meu esse peixe. Não, há uma ordem no reino. Cuidado que eu chamo o João Cunha para saltar aqui atrás do peixe. Aqui. Sabe, irmãos, Jesus disse: eu quero organização. Grupos de 50 e grupos de 100. Interessante que na nossa igreja há uma logística do reino. Há um pão dos céus que é dado na igreja. E é dado nos grupos de vida. São grupos de 8, 10 ou 12 pessoas. Mas há um pão que é repartido naquele lugar que abençoa aquelas pessoas. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Na ordem do reino. Depois, se nós juntarmos, voltemos lá para Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 10. João 6:10 diz: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Veja bem, irmãos, só homens 5.000, fora mulheres e crianças, organizados em grupos de 50 e 100. Só depois que haviam os grupos formados, que Jesus, conforme o que nós lemos em Mateus, Jesus entregou os pães que se multiplicavam. Jesus ia entregando-os a quem? A multidão? Ao povo? Jesus entregava-os aos discípulos. E os discípulos, por sua vez, querem confirmar isso, irmãos? Mateus 14, 19. É importante nós confirmarmos isso. Mateus 14, 19. Pode projetar aqui, por favor. Vamos ler juntos? 1, 2 e... E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu a quem? Aos discípulos. E foi os discípulos que deram às multidões. E somando com o texto de Marcos e de João, as multidões estavam organizadas em grupos de 50 e de 100. Qual é o princípio bíblico aqui? Qual é o princípio espiritual aqui? Deus é um Deus de ordem. Diga comigo, Deus é um Deus de ordem. E Deus é um Deus de autoridade. Diga comigo, Deus é um Deus de autoridade. Quem é que recebeu o pão? E quem é que distribuiu o pão? Olha, sabe que Deus tem feito desta maneira até hoje? Só que agora eu estou a falar do pão espiritual. Eu estou a falar do alimento espiritual. Deus tem dado esse alimento a muitos dos seus discípulos, para que eles possam abençoar multidões. E eu quero dizer o seguinte: a nossa vocação como igreja, como Missão Cristã Internacional, é nos tornarmos discípulos que recebem os pães das mãos de Jesus, o pão abençoado do céu, e que nós possamos distribuí-lo nos grupos de vida, que nós possamos distribuí-lo onde estivermos, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas reuniões. Sabe, irmãos, Jesus disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês, discípulos, são responsáveis por alimentarem a multidão com este pão e com este peixe. Agora, transferindo isso para uma visão espiritual, nós temos algo da parte de Deus para distribuir às multidões, para entregar às multidões. Sejamos fiéis ao Senhor. Quantos podem dizer amém?
Eu vejo uma outra coisa aqui tão fantástica, sabe o que é? Esse milagre da multiplicação dos pães, ele aconteceu depois de um acontecimento desagradável. Toda a gente fala sobre esse milagre, toda a gente dá testemunho desse milagre. Quem já foi em Israel, já foi lá onde esse milagre foi feito, quem vai na viagem a Israel, vai mesmo no lugar onde Jesus fez essa multiplicação, no monte lá onde Jesus fez a multiplicação. Todo mundo fala disso. Mas sabe, irmãos, poucas pessoas percebem que aquele milagre aconteceu num dia difícil da vida de Jesus. No dia que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. O que eu quero trazer aqui para nós é o seguinte: eu e você, como homens de Deus, mulheres de Deus, filhos de Deus, mesmo nos dias de dificuldade, mesmo nos dias de luta, mesmo nos dias de conflitos interiores, de crise, mesmo nos dias de reflexão pessoal, se nós dermos o lugar a Deus, Ele fará um milagre. Há pessoas que se deixam abater no dia das notícias, das más notícias. Mas Jesus não se deixou abater. Veja bem, Jesus quis ir refletir num lugar isolado, mas Ele não deixou que aquilo tomasse conta das suas emoções. Quando Ele viu o povo, Ele disse: a minha chamada, a minha vocação é servir esse povo. Eu vou parar aqui sabe que tem gente que reflete tanto que deprime. Fala: não, pastor, eu não vou na reunião hoje, eu vou refletir. Não vou no grupo de vida, é uma semana de reflexão. Um mês depois está lá na depressão. Sabe, irmãos, há pessoas que não sabem refletir o tempo adequado. A reflexão é importante para nós, desde que ela não se torne uma introspecção. O que é a introspecção? A pessoa se voltar demais para ela mesma e ela começa a pensar nela mesma. Ai, minha vida. Irmão, Jesus, morreu João Batista, Jesus. Calma. Eu já refleti o suficiente, agora eu vou servir as pessoas. Deus, sabe que Deus tem feito coisas maravilhosas na terra, através de vasos imperfeitos, através de pessoas que não têm vida perfeita, mas que estão dispostas a servir no reino de Deus. Porque todos aqueles que esperam estarem em condições próprias para servir a Deus, esses nunca o servirão. Porque ninguém se encontrará no momento tão adequado, tão próprio, de tanta perfeição, que ele poderá dizer: agora eu estou capacitado e qualificado e pronto para servir a Deus. Não é isso. Deus usa as pessoas que se dispõem. Jesus se dispôs depois de uma notícia difícil, num dia de reflexão, Jesus se dispôs e por isso Deus o usou. Então não há desculpa para nós. Sabe, irmãos, quantas vezes, olha, num dia que eu estou a passar dificuldade, eu começo a ver Deus fazendo milagres na vida de pessoas através da minha vida. Quantos líderes de grupo de vida nós temos que vão para a reunião do grupo de vida, enfrentando problemas, enfrentando dificuldades, mas eles se entregam nas mãos de Deus, e no dia do grupo de vida, a vida deles que está debaixo de uma tribulação, de um problema, torna-se um manancial no deserto para aquelas pessoas que foram ao grupo de vida, e eles se tornam bênção na vida daquelas pessoas. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos líderes, aqueles que têm servido, dado o melhor, para que o povo seja abençoado. Sabe, irmãos, outra coisa muito importante aqui, é que nas mãos de Deus, o pouco sempre pode se tornar muito. O pouco se torna muito nas mãos de Deus. Quando André disse que havia um rapaz com 5 pães e 2 peixes, ninguém ligou para André, mas Jesus ligou. Jesus disse: coloque nas minhas mãos esses poucos pães e esses poucos peixes. Sabe que talvez o que você tem nas suas mãos seja equivalente apenas a 5 pães e 2 peixes. Talvez o que você tem na sua vida para oferecer para Jesus hoje seja equivalente apenas a 5 pães e 2 peixes. Mas seja como aquele rapazinho. Lembra-se do rapazinho? Seja como aquele rapazinho. Não tenha medo de pegar o pouco que você tem
e colocar nas mãos de Jesus. Alguém aqui pode me dizer, pastor, mas o único dom espiritual que eu tenho é o dom tal. Pastor, a única coisa que eu sei fazer é tal coisa. Olha, a única coisa que eu consigo. Sabem que há uma história que eu já contei aqui, mas é sempre bom contarmos histórias. Um pregador, um conferencista internacional, ele, durante aquele ano, ele estava com a agenda, sabe aquela agenda sufocante? Ele pregava 2, 3 dias numa cidade, viajava, pregava 2, 3 dias em outra cidade e não parava. E numa dessas viagens que ele fez, ele tinha que cumprir muitas agendas antes de poder voltar para casa. Esse pastor, conferencista. E depois de tantas viagens, quando estava chegando perto da última cidade que ele tinha que passar, uma cidade pequenininha dos Estados Unidos, ele já estava esgotado, já estava cansado. E ele foi dormir no hotel, chegou naquela cidade, foi dormir. No outro dia, ele tinha que fazer o culto naquela igreja. A conferência naquela igreja. Mas ele estava tão exausto, tão cansado, que ele falou, Deus, só o Senhor que vai falar através de mim, porque eu estou seco, eu estou me sentindo seco, eu estou me sentindo vazio, eu estou cansado, estou esgotado, eu só vou fazer aquela conferência porque já está agendada há um ano atrás, eu preciso cumprir. Irmãos, e ele foi quase que, com dificuldade, foi lá e pregou. Quando ele pregou naquela conferência, houve um avivamento. Dezenas de pessoas curadas, pessoas deixaram canadianas, deixaram cadeira de roda, cegos viram, surdos ouviram, milagres e tudo, e ele próprio ficou assustado com aquilo. E ele disse assim, o que está se passando aqui? Eu não proporcionei isso, o que Deus está fazendo aqui? Aí quando terminou a reunião, todo mundo se despedindo, indo embora, duas senhoras de idade, 80 e tal anos, duas senhoras, cabelo branquinho, as senhoras disseram, pastor, que bênção foi hoje? Ele falou assim, foi, irmã, só pela misericórdia de Deus. Elas disseram, pois é, pastor, desde quando o nosso pastor anunciou a sua vinda, há um ano atrás, nós temos orado todos os dias e noite por esta reunião, por este culto. Aí o pastor falou assim, agora eu entendi o que aconteceu aqui hoje. Aí você diz assim, o que uma irmã de 80 anos tem para oferecer no reino de Deus? Qual o dom que uma irmã de 80 anos tem para oferecer no reino de Deus? Aquelas irmãs descobriram. Nós não cantamos, nós não pregamos, mas ninguém pode nos impedir de orar no nosso quarto. E elas pagaram o preço por aquele evento. E o mundo espiritual ficou aberto para a glória de Deus vir, pelo que elas deram. Elas entregaram os seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos nas mãos de Jesus. Eu quero dizer o seguinte, não há desculpa para nenhum de nós aqui hoje. Não há desculpa para nenhum de nós. Todos nós temos alguma coisa para entregar nas mãos de Jesus. Eu não sei qual o dom que Deus deu a cada um aqui. Cada pessoa tem dons diferenciados. Eu não sei qual é o seu dom. De vez em quando Deus levanta empresários para fazerem grandes negócios, para suprirem algum projeto da obra de Deus. De vez em quando Deus levanta pessoas com aquelas vozes que parece que é um anjo a cantar. De vez em quando Deus dá inspiração para pessoas fazerem composição de novas músicas. Numa das nossas igrejas de Santarém, o dia que eu fui pregar na MCI Santarém, eu ouvi isso. Porque eu fui lá pregar e vi que tinha um rapazinho de 13 anos a tocar viola que eu não conhecia. Eu chamei o pastor Arlindo, falei, pastor Arlindo, quem é aquele rapazinho? Ele falou, é um rapazinho novo na igreja, está aqui, converteu há pouco tempo e tal. Aí o pastor Arlindo foi me contar a história de que 3 pessoas do Ministério de Louvor de Santarém, que eram familiares, decidiram se mudar para um outro país aqui da Europa. De uma hora para outra chegaram no pastor Arlindo, pastor, nós vamos nos mudar por causa de uma proposta de trabalho e tal. 2 ou 3 saíram. E o pastor Arlindo se viu lá sem músicos, praticamente.
Aí esse rapazinho, sem ninguém falar com ele, 13 anos, ele viu que a viola estava parada, já não tinha ninguém para tocar a viola. Ele chegou lá e disse assim, pastor, você me presta essa viola para eu aprender a tocar? O Arlindo falou assim, você já fez aula? Ele falou, não. Você tem dinheiro para pagar o professor? Não. Ele foi, irmãos, foi no YouTube pegar aulas. 2 meses depois, ele chegou lá no Arlindo e falou assim, posso mostrar como eu estou tocando? E o dia que eu estava lá, ele já estava tocando no louvor. O menino de 13 anos aprendeu a tocar através do YouTube. Mas ele disse assim, a minha igreja não vai ficar com aquela viola parada. Meu, glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, quais são os 5 pãezinhos e 2 peixinhos que você tem hoje? Entrega na mão de Jesus. E Ele vai multiplicar isso. Pastor, eu não consigo falar no grupo de vida porque eu só conheço 3 versículos bíblicos. Entrega esses 3. Prega esses 3, você vai ver que Jesus vai ampliar, vai multiplicar esses versículos na sua vida, irmão. Agora, quem retém o que tem, imagina se o molequinho tivesse, o rapaz tivesse retido os 5 pãezinhos. Não, minha mãe disse que é só para mim. Pãozinho meu, peixe meu. Eu tenho fominha. Minha mãe disse que se eu ficar muitas horas sem comer, eu fico molinho, fraquinho. Não dou pão e peixe para ninguém, não. Aquele miúdo poderia ter bloqueado um milagre. Vamos dar o que nós temos. O que tu sabes fazer, o que tu podes fazer. O que tu tens nas mãos. 5 pães e 2 peixes. E outra coisa, o nosso Deus é um Deus de abundância. Não pensa que ficou anjo regulando lá do céu. Ó, Jesus, cuidado aí que não pode multiplicar muito para exagerar, sobrar não. Aí o anjo, aqui tem 100, dá 100 pãezinhos aqui, mais fome para repetir, mais 100. Esse grupo de 100, quantos querem repetir mais? 30 quer repetir mais? Mais 30 pãezinhos aqui, os anjos regulando. Não pode sobrar pão nenhum. Estava regulando, irmãos? Os anjos regularam a multiplicação dos pães? O que aconteceu no final? Você pode ler comigo? João 6, verso 12. João 6, 12. Projeta aí, por favor. João 6, 12. O que diz aí? E quando estavam saciados, diga assim comigo, saciados, disse aos seus discípulos, quem já foi em restaurante e pediu, e acho que pediu a mais, e sobraram alguns pedaços de carnes daqueles maravilhosos, e você vai falar assim, eu não vou deixar para o garçom, não. Aí você chama o garçom e fala assim, o senhor pode guardar aí para eu levar? Quem já fez isso? Levanta a mão. Mas você sabe que há aquelas pessoas, irmãos, atenção, sabe que há aquelas pessoas que gostam de ser muito chique. E algumas pessoas que gostam de ser chique não têm coragem de pedir para levar o que sobrou, né? Aí elas ficam assim, ó. Aí tem um senhor que queria ser muito chique. Ele, a esposa e os 3 filhos foram jantar fora. Irmãos, e sobraram os pedaços de carne e o homem pensou assim, essas carnes dariam para o meu almoço amanhã dos meus filhos, mas eu estou com vergonha de pedir. Aí ele teve uma linda ideia. Ele chamou o garçom e falou assim, garçom, o senhor pode guardar essas carnes aqui para eu levar para o meu cãozinho? Na hora, a filhinha dele de 5 anos levanta da mesa e grita, mãe, o pai vai comprar o cãozinho! A menina de 5 anos revelou, mãe, o pai vai comprar o cãozinho, ele vai comprar! Aí o garçom olhou, oh, cãozinho. Então, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram. Diga-se comigo, nosso Deus é um Deus de abundância. E quantos cestos sobraram, irmãos?
Quantos? Encheram o quê? 12 cestos. Irmãos, cestos grandes de pães, peixes. Veja bem, eu quero que você entenda duas coisas aqui antes de terminarmos. Diga assim comigo, o nosso Deus é um Deus de abundância. Não houve bloqueio para multiplicação. Foi multiplicando, até que sobraram o quê? 12. Olha, o nosso Deus é um Deus de abundância, mas não é Deus de desperdício. Por quê? O povo podia estar falando, isso foi tão fácil, essa comida foi tão fácil. Vamos deixar aí na relva o que sobrou. É isso? Jesus disse, recolhei o que sobrou, guardem cestos para que não se perca. Então, o nosso Deus, ao mesmo tempo que é um Deus de abundância, é um Deus que não pode haver desperdício. Nós queremos que nas famílias do povo de Deus haja abundância. Quem crê nisso? Quem deseja isso? Nas famílias do povo de Deus deve haver abundância, não desperdício. A pastora Kenny estava a falar aqui da chefe Josiane. Agora é o nome dela, chefe Josiane. Só porque ela foi formada em chefe de cozinha. Alguns irmãos aqui têm chefe em casa também, é chefe Bimbi. E ela faz muitas coisas. Mas veja bem, irmãos. Eu vejo que nós podemos desejar abundância. Abundância material, abundância espiritual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes. Olha, mas o nosso Deus é um Deus que não gosta de desperdício. Você pode ter abundância, mas Deus vai honrar se você for uma pessoa cuidadosa com o que Ele te deu. Vamos ficar de pé. Diga assim comigo, meu Deus é um Deus de abundância. Sobraram 12 cestos cheios. O que eles fizeram com aqueles 12 cestos cheios, irmãos? A Bíblia não diz. Talvez eles passaram pelas vilas, pelas aldeias e deram ao povo. Talvez eles... Não sei o que eles fizeram com esses 12 cestos cheios. Mas o nosso desejo é ver que na casa de Deus também pode haver abundância. Feche seus olhos. E fala, Senhor, eu quero entregar às tuas mãos os meus 5 pãezinhos, meus 2 peixinhos, o pouco que eu tenho, eu sei que se fará muito nas tuas mãos. Pode orar dizendo isso, Senhor, eu sei que o pouco que eu tenho, muito se tornará nas tuas mãos. Pode repetir isso? O pouco que eu tenho, muito se tornará nas tuas mãos. Os dons que eu tenho serão multiplicados nas tuas mãos. Pouco tempo que eu tenho para servir na casa de Deus, o Senhor multiplicará. E esse pouco tempo se tornará, Deus, em grande bênção para muitas pessoas. Sabe, cada líder de grupo de vida, cada pessoa que participa de um ministério na igreja, o pouco tempo que tem dado, tem se multiplicado em bênçãos de abundância na vida de tanta gente. Bendito seja o nome do Senhor.